The Nova Assembleia consists of a group made up of Nova School of Law students with the aim of promoting a fictitious parliament through participatory democracy, promoting the debate and problematization of relevant geopolitical issues. Both nationally and internationally, we focus on diversification and innovation without ever forgetting dynamism. We want to reinforce the presence of democracy, the values of equality, civic development, and the values of participation in the political process in Portugal. Are you interested in what is happening not only in our country, but in the rest of the world? Then join us in building the Nova Assembleia, whose supreme objective is to safeguard and promote democracy. Join us in one more episode of Nova Forefront. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Nova Forefront. O meu nome é João Maria Botelho e sou Presidente da Nova Assembleia e estou aqui hoje com a Margarida Mingote, que é a Presidente da Mesa da Assembleia, e com a nossa equipa, com a Carmen e com o Diogo, e hoje temos uma convidada muito especial. Vou passar então à introdução. Temos connosco hoje a professora Mariana França Gouveia. A professora Mariana França Gouveia é licenciada e doutorada em Direito, no mesmo ano em que se licenciou na Universidade de Lisboa. Ingressou no programa de doutoramento da Nova School of Law e tornou-se doutorada em Direito em 2003, na especialidade em Direito Processual Civil. A sua área de especialização inclui, para além do Direito Processual Civil, a resolução alternativa de litígios, muito especial a arbitragem e a mediação. Neste âmbito, criou e dirige atualmente o Nova Dispute Resolution Forum, que é um centro de conhecimento que investiga as matérias de processo civil e resolução alternativa de litígios. É desde setembro de 2018 diretora da Nova School of Law e ainda sócia da PLMJ Advogados, integrando a equipa de resolução de litígios. Muito obrigado, professora, por estar aqui connosco hoje. Obrigada eu pelo convite. Bom, o podcast da Nova Forefront visa trazer figuras proeminentes na área do direito, particularmente na nossa faculdade, e hoje é por isso que trouxemos a professora Mariana França Gouveia, como o João disse, a atual diretora da nossa faculdade. Tivemos recentemente o Open Day, onde esteve presente e teve a oportunidade de falar sobre vários temas, alguns dos quais vão ser hoje aqui discutidos. Portanto, nós podemos falar do seu percurso académico. Na realidade é uma conversa informal, portanto, por onde ela for, é como um rio, vai. E pronto, podemos falar também de mestrados, saídas profissionais, várias das coisas que o direito tem vindo a abordar e se calhar áreas que se calhar começam a ganhar projeção no direito. Essas coisas assim. Adjacências, só também para fazer um ponto, as questões que nós vamos hoje abordar aqui ou foram questões que foram suscitadas pelos alunos da Nova School of Law, que nos foram enviando ao longo da semana, e também questões que achamos que, tendo em conta o percurso da professora, devem ser abordadas para que haja uma maior compreensão do mundo em direito em geral. Portanto, fiquem com o nosso segundo episódio. Bom, olá a todos. Então estamos aqui com a professora Mariana França Gouveia. Para os alunos da Nova, a professora dispensa de apresentações, mas como podemos perceber com esta breve introdução por parte do João, a sua carreira divide-se entre a gestão, lecionação e investigação académicas, com trabalhos reconhecidos na área da resolução alternativa de litígios, e a prática como advogada e como árbitra, em complexos processos arbitrais, domésticos e internacionais. Ainda assim, gostaríamos de ouvir por parte da professora um pouco sobre o seu percurso pessoal e académico e também porque é que escolheu Direito. Ok, muito bem. Então, obrigada pelo convite antes de mais. É um gosto falar aqui convosco e falar sempre com os alunos da Nova. Eu sempre quis ser advogada. Esta história é muito simples, não sei bem porquê, não sei se era por ver séries ou filmes, enfim, todos nós temos a nossa... O nosso drive. Sempre quis ser advogada e muito cedo sabia que queria ir para Direito, muito cedo, talvez desde o oitavo ou nono ano, assim, relativamente cedo. Depois houve uma altura no fim do secundário que comecei a achar que se calhar ia para a História, mas rapidamente percebi que não era uma boa ideia. E portanto fui para Humanidades, na altura, acho que se chamava Humanista, não sei. Sim. E vim para Direito para ser advogada. Depois, entretanto, eu tenho um tio meu que é advogado e que me dizia sempre que se eu queria ser advogada tinha que estudar muito, saber muito processo civil. Passava um tempo a dizer isto, queres ser advogado, tens de saber muito processo civil. Então, quando eu tive a disciplina na Universidade de Lisboa, na altura na Clássica, empenhei muito nessa disciplina, com essa coisa de ser advogada, e empenhei-me tanto que acabei por continuar como académica. Na altura em que eu terminei o curso, como o Diogo disse, quando eu terminei o curso em 97, na Clássica, foi o ano em que a Nova abriu, e
e alguns dos meus professores, em especial o professor Carlos Ferreira Almeida, que tinha sido meu professor de Direito Comercial, desafiou-me a vir para o programa de doutoramento da Nova. E aliás começou-me logo a falar em doutorar-me em processo civil, porque sabia que eu gostava dessa matéria, embora ele tenha sido meu professor de Direito Comercial. E portanto eu vim nessa altura fazer o doutoramento, confesso que nem sei, nem me lembro bem porquê, mas porque eu era ao mesmo tempo assistente estagiária, ou seja, eu concorri para assistente estagiária na Clássica, entrei e ao mesmo tempo estava aqui a começar o programa de doutoramento, também estava a começar o estágio, portanto fazia isso ao mesmo tempo e depois, a partir de certa altura, portanto fiz o estágio e a primeira parte do programa de doutoramento e depois tive que parar o estágio para me dedicar completamente ao doutoramento. E depois acabei por abraçar a carreira académica e nos primeiros anos da minha vida fui sobretudo uma académica, embora sempre mantendo o pé na advocacia, mas sobretudo uma académica, fazendo a carreira académica. Só um bocadinho mais tarde comecei a ter mais atividade como advogada e também como árbitra e neste momento, enfim, é sempre um equilíbrio, enfim, entre uma coisa e outra, que às vezes é difícil, outras vezes é fácil. Pois temos aqui questões nesse sentido, como é que a professora consegue colocar tudo isto num dia? Agora, a professora já deu aqui mais luz, nós tínhamos a pergunta seguinte, que era como é que a professora se interessou nestas áreas em que pratica como advogada e académica? Eu comecei, como eu estava a referir, pelo processo civil por causa desse incentivo e dessa ideia de para ser advogada de tribunal. Não é? Quando eu digo advogada, para mim era advogada de barra, não era advogada transacional, era de fazer contratos, é advogada de estar em tribunal, a alegar, a inquirir testemunhas, era isso que eu queria. E portanto, quando eu comecei a trabalhar nesta área, enfim, como académica, a partir de certa altura apareceu, em 2001, já foi há muito tempo para vocês, mas na minha altura, portanto, logo a seguir eu ter acabado o curso, apareceu uma coisa que é os julgados de paz, que foram fundados nessa altura, e os julgados de paz muito baseados na lógica da resolução alternativa de litígios. Eu interessei por aquilo, comecei a estudar, abri aqui na Nova uma disciplina que já não existe, chamada precisamente Resolução Alternativa de Litígios, que aliás depois o meu livro, que eu tenho um livro que chama-se, era dessa disciplina, e comecei-me a interessar até mais por via da mediação e dos julgados de paz do que propriamente da arbitragem, por exemplo. Mas depois uma coisa traz a outra e comecei a estudar arbitragem, portanto a partir aí de 2006, 2007 foi quando essa disciplina abriu, foi em 2006, se não me engano, e comecei a estudar arbitragem e depois interessei-me imenso pelo tema, porque o processo civil, apesar de ser, do ponto de vista teórico, muito interessante, do ponto de vista prático, às vezes é um bocadinho angustiante, porque acaba por ser muito burocrático, depois vocês vão perceber um bocadinho mais à frente no vosso curso. Não, muitas vezes a forma como os tribunais, os advogados, os magistrados e os advogados trabalham, as regras processuais são muito formal, muito pouco ligada a princípios, muito pouco flexível e eu hoje em dia tenho muita dificuldade muitas vezes em interagir, pelo menos do ponto de vista académico, com um formalismo muito pesado. Na arbitragem, na mediação e em geral na resolução alternativa de litígios é exatamente o oposto. Temos a ideia da flexibilidade, a ideia de se resolver com justiça, com rapidez, de uma forma muito internacional, que é a área em que eu trabalho, portanto, em litígios internacionais, onde há uma dinâmica diferente e, portanto, eu, no fundo, encaminhei para aí, nunca deixei o processo civil, não só na faculdade onde leciono, também coisas que vou escrevendo, e também como advogada também vou trabalhando alguma coisa em contencioso civil, ou seja, nos tribunais portugueses, mas é uma parte mais pequena daquilo do que é a minha atividade profissional. Portanto, como dizia alguém, é sempre bom ter um plano, mas ser flexível. E, portanto, é um bocadinho por aí que as coisas foram acontecendo. Ok. E uma vez que muitos dos nossos ouvintes são alunos de licenciatura da Nova em Direito, podem não ter ainda tido contacto com esta área de especialização do Direito, que é a Resolução Alternativa de Litígios. Consegue explicar-nos em que consiste a sua prática enquanto advogada e árbitra e talvez um pouco da sua experiência? Ok. É verdade que o contacto que há na licenciatura da Nova com a Resolução Alternativa de Litígios dá sobretudo na disciplina de Teoria do Processo, que eu leciono no terceiro ano, segundo semestre, portanto é um bocadinho mais avançado, como é natural. Porque depois, no mestrado de Referência e Arbitragem, nós, daquela disciplina que existia da Resolução Alternativa de Litígios, uma disciplina que nós
transformámos em 5 disciplinas. Portanto, passámos a ter 3 disciplinas de arbitragem e 2 de mediação, que eram aquelas que estavam dentro da disciplina de resolução alternativa de litígios e, portanto, há uma hiperespecialização no forense e arbitragem. Quem gosta dessa área, de aprofundar aí. Mas é verdade que eu também sinto um pouco que na licenciatura se calhar falta um bocadinho esta matéria e nós estamos a pensar, deixo-vos aqui esta novidade, estamos a pensar em reabrir uma disciplina na licenciatura para o 3º, 4º ano só de resolução alternativa de litígios, porque eu sinto isso, que há muito interesse e não há propriamente uma oferta, só temos esse que eu dou na teoria do processo, e aliás a razão também de eu ter voltado à teoria do processo tem um bocadinho a ver com isso, de dar logo uma perspectiva mais holística, digamos assim, da resolução de litígios. No fundo, hoje em dia, quando nós queremos resolver um litígio entre 2 pessoas, 2 empresas, 2 estados, enfim, o que seja, há muitíssimas formas variadas de o fazer. Tem a forma tradicional, se quiser, que é os tribunais, com o juiz togado, que administra a justiça em nome do povo, conforme está na Constituição. E depois tem mecanismos que são alternativos, que tanto podem ser parecidos no sentido em que terminam com uma sentença, o que é o caso dos tribunais arbitrais, como podem procurar o acordo, como é o caso da conciliação, da mediação, da negociação, e que são alternativas, como o próprio nome indica, são outras opções que as partes têm para chegar a uma solução do seu litígio e para chegar à pacificação. E cada vez mais se percebe que uma forma única de resolver litígios é algo que não faz sentido nenhum, porque os litígios são complexos, são muito diferentes, podem envolver vários direitos diferentes, pessoas diferentes, e portanto não faz sentido para tudo, não é? Desde um pequeno litígio de consumo até uma grande litigância relativa, por exemplo, à construção de uma ponte ou de uma barragem, uma coisa muito grande, serem resolvidos exatamente da mesma forma, pelos mesmos passos. Eu acho que isto é algo intuitivo e que nós percebemos. E portanto, como é natural, as empresas, as instituições, os Estados vão desenvolver de maneiras alternativas diferentes de resolver litígios. No caso concreto do meu trabalho hoje, é muito focado, quer na academia, quer na prática, é muito focado nestes grandes litígios, como o Diogo estava a dizer, mais complexos. Eu ainda agora estava aqui a ler ali uma ação em que eu sou árbitra. Portanto, eu trabalho quer como advogada, quer como árbitra. E também como mediadora, também tenho algum trabalho como mediadora. E neste caso, só para lhe dar um exemplo, estamos a falar da construção de um terminal de gás líquido natural noutro país que não é em Portugal, onde tem uma empresa que construiu esse terminal, outra empresa que contratou a construção e que, enfim, houve inúmeros problemas, são projetos gigantescos, como vocês imaginem, não é? Centrais, enfim, de energia, tudo por aí fora. Portanto, são projetos gigantescos, com os valores envolvidos também são centenas e centenas de milhões, e havendo um litígio entre as partes, portanto, uma diz que cumpriu bem, a outra diz que a outra não cumpriu bem, que se atrasou e tem direito a isto, e depois também nestes últimos anos com o Covid, não é? Porque as obras pararam e quais são as consequências, quem é que acarreta os riscos. E estes litígios, designadamente, quando têm por um lado, um valor muito elevado, e por outro lado, quando envolvem empresas de países diferentes, o que é muito normal também. Portanto, é muito normal que grandes projetos internacionais não sejam feitos apenas localmente, mesmo quando são empresas locais, têm muitas vezes parcerias com empresas multinacionais, empresas globais. E, portanto, normalmente os tribunais que vão decidir estes litígios não são os tribunais do local onde o projeto foi construído, porque a empresa construiu, que muitas vezes é estrangeira, não quer ficar com o seu litígio nos tribunais daquele país, porque sente de alguma forma que pode ser prejudicada por isso, não é? Haver ali um viés relativamente à empresa que não é nacional daquele país. E, portanto, neste caso, eu fui nomeada árbitra com outros 2 colegas e nós vamos ter que decidir, no fundo, pedidos relativamente aos tais erros na construção ou atrasos na construção, enfim, esse género de problemas. E eu trabalho muito nesta área dos litígios internacionais, portanto, litígios comerciais, internacionais, projetos grandes, podemos falar desde contratos de empreitada, como é o caso, podemos estar a falar de contratos de fornecimento, são sempre coisas, o B2B, ou seja, business to business, não são questões de consumo, porque essas têm um valor normalmente baixo e não chegam a e são resolvidos também muitas vezes por arbitragem, mas em tribunais mais pequenos, onde o valor não é o fator decisivo na escolha das pessoas e na escolha dos advogados. E
E depois, há muitas questões de direito internacional, portanto, qual é que é o direito que se aplica, como é que se aplica o mesmo direito. Ainda agora, num outro caso em que eu estive, havia uma parte do caso que se aplicava direito sueco e havia outra parte que se aplicava direito angolano, portanto, E depois temos peritos e os árbitros naquele caso, nesse caso era a advogada, representava uma das partes, os árbitros naquele caso eram árbitros todos, nem portugueses, nem angolanos, nem suecos, nem nada, precisamente porque as partes não querem ter pessoas que acham que possam influir e ter uma tendência mais para um ou outro. Portanto, eram todos árbitros estrangeiros que não falavam nem sueco nem português e estavam, normalmente estes casos são em inglês, também há muitos em português, mas eu diria que a grande maioria, inglês, espanhol, português. E nesse caso, por exemplo, havia peritos, portanto, que eram académicos suecos, académicos portugueses, a explicar aos árbitros estrangeiros o direito, portanto, se faz prova de direito. Por isso é uma dinâmica muito diferente daquela que nós estamos habituados aqui nos tribunais portugueses. É claro que os tribunais portugueses também aplicam direito português. Eu agora, por exemplo, tenho um caso aqui no Tribunal Português, também é uma coisa muito grande, em que se aplica, e nós vamos ter que ter peritos de direito, neste caso direito brasileiro, vamos ter que ter professores de direito brasileiro a explicar aos tribunais portugueses qual é o direito. Portanto, os tribunais portugueses vão aplicar direito brasileiro, portanto, sendo tribunais portugueses nacionais. Isso também acontece, embora na arbitragem é o normal, aqui será uma exceção. Não sei se foi muito claro ou não, às vezes é difícil perceber exatamente o que é que é o trabalho. Não, claro, sim, é mesmo um processo imensamente complexo, como disse, e mesmo internacional. É completamente internacional. A maior parte dos casos em que eu trabalho não tem nenhuma ligação com Portugal. É uma coisa que as pessoas acham estranho, porque eu sou portuguesa e trabalho em Portugal. O caso mais divertido que eu já tive, costumo contar isto nas aulas, foi um caso em que era uma empresa espanhola, uma empresa francesa. A cláusula arbitral, tudo isto é baseado em um acordo das partes de que o litígio deve ser resolvido por arbitragem. A cláusula arbitral dizia a língua era o inglês, portanto Espanha, França de um lado. A língua da arbitragem era o inglês, mas qualquer prova podia ser produzida, apresentada em espanhol ou francês. Portanto, era preciso encontrar uma pessoa que falasse inglês, espanhol e francês e que não fosse nem espanhola nem francesa. Porque, obviamente, aí nesse caso eu era a árbitra única e não podia ter ali um francês nem um espanhol quando as partes eram... E o direito que se aplicava era direito espanhol, direito que se aplicava ao caso de direito espanhol, e a arbitragem tinha sede na Bélgica, o que significa que o direito que se aplica ao processo era o direito belga. Era assim uma coisa, mas era uma coisa de género. Enfim, é um bocadinho... É algo que envolve mesmo muitos detalhes e deve ser muito complexo. Pois. Exatamente. Mas também é muito interessante. Muito interessante. Sim. Professora, reparamos que desde 2003 tem vindo a lecionar nesta instituição, dedicando quase 20 anos à Nova. Como é que conseguimos falar um pouco desta relação de longa data que tem com a Nova? Sim, como eu disse há pouco, eu vim para aqui em 97, portanto eu sou aluna da Clássica, que na altura, quando eu entrei no curso, nem sabia que ia haver outra faculdade de Direito em Lisboa. Hoje em dia não tinha grandes dúvidas, como é óbvio, também podia dizer outra coisa, mas escolher a Nova. E desde que aqui estou, portanto, entrei no primeiro curso de doutoramento, como vos disse há pouco, fui a primeira desse curso a doutorar-me, esse curso tinha a professora Assunção Peristas, o professor Vítor Neves, a professora Helena Melo, o professor Tiago Duarte, que vocês já não conheciam, todos nós viemos nesse ano para cá, e alguns ficámos, outros não, mas foi aqui que eu, de alguma forma, cresci do ponto de vista profissional, porque, como eu disse, no início da minha carreira, a advocacia acabou por ficar em segundo plano, portanto, era a academia que era a minha dedicação essencial e, portanto, passei aqui todas as fases, todos os momentos da Nova, não é? Faço parte aqui um bocadinho da mobília desde que a Nova existe, que abre em 97 e, portanto, eu estou aqui primeiro como aluna e depois como professora, como diretora agora e, portanto, conheço muito bem a casa, os colegas, tudo. Ainda neste edifício, nós viemos para aqui em 2001, portanto antes ainda estávamos ali no colégio, ainda vim inaugurar este edifício, espero ainda inaugurar outro, vamos ver. E portanto é uma relação realmente muito afetuosa nesse sentido de, é a minha camisola, não é? E mesmo a nível de mestres e de amigos e de colegas, a minha vida é toda dessa forma feita aqui.
No entanto, na advocacia eu já mudei de escritório várias vezes, de faculdade. E ainda neste sentido, neste seu mandato enquanto diretora da nova School of Law, inovou completamente a essência desta Faculdade de Direito, visando preparar juristas humanos com espírito crítico, criativos, capazes de pensar o direito, num contexto global, multidisciplinar e em constante mudança. Assim, a nossa questão para a professora é porque é que é tão importante usar uma nova forma de pensar o direito? Deixa-me voltar ao início da sua afirmação, só para dizer que a essência já está cá desde sempre, não é? Nós não fizemos não há uma nova já era, desde o princípio que teve essas características. O que nós fizemos, eu diria que foi talvez avançar, dar mais uns passos em frente e tornar mais visível isso, a essência que aqui estava, porque se essa essência não existisse não era impossível em 4 anos, de repente, quer dizer, imagina as outras instituições que conhece, é possível em 4 anos mudar assim, não seria possível. Não se esqueçam que o nosso fundador, o professor Freitas do Amaral, veio dos Estados Unidos da América com a ideia, depois de lá ter estado um ano como Presidente do Conselho Geral, da Assembleia Geral das Nações Unidas, com a ideia de fazer algo completamente inovador. Eu conto muitas vezes esta história porque é muito importante nós percebermos de onde é que vem o nosso ADN, e mesmo o nome novo, a própria universidade toda tem este desígnio da inovação. Nós temos uma responsabilidade gigantesca, nós professores, nós académicos que formamos as gerações, nós temos uma responsabilidade gigantesca de vos preparar para dezenas de anos na profissão. E, para além disso, nós formamos aqui uma elite, como vocês sabem, não é? Nós temos aqui muito poucos alunos e alunos que depois vão ter funções, e já têm muitos deles, e vocês também terão funções de relevância pela sociedade portuguesa em todas as áreas do direito, não é? Desde o poder legislativo até a administração pública, a magistratura, a advocacia, nas empresas. E, portanto, é uma responsabilidade muito grande não só formar-vos a vocês para vocês serem capazes de estar à altura do desafio de serem bons profissionais durante 50, 60 anos, mas também para poderem levar para a sociedade aquilo que são os motores da mudança e aquilo que nós queremos para o nosso país. E, portanto, isto para nós é algo muito, muito importante, é uma grande responsabilidade, digamos assim, e eu digo muitas vezes isso também aqui aos professores, quer dizer, o nosso papel aqui é formar a elite do direito dos próximos 50 anos, e nós temos que ter consciência da responsabilidade que temos nas nossas mãos. É muito difícil, porque prever o futuro é difícil, não é? Ou impossível mesmo. E, portanto, é um esforço de adivinhação, vamos dizer assim, claro, estando sempre muito atento àquilo que se passa lá fora, àquilo que nós sentimos que são as preocupações e os grandes desafios. Nós vivemos, desde há bastante tempo, diria eu, mas agora claramente com muita incerteza, ou seja, as coisas, se calhar durante o século XX, pelo menos em Portugal, durante os não sei quantos anos de ditadura que tivemos, as coisas eram sempre iguais, não é? Nada acontecia, nada mudava, e mesmo na Europa mesmo, e durante estes anos, desde a Segunda Guerra Mundial até agora, em que nós tivemos um enorme benefício de viver em paz e tranquilidade, achando que era eterno, e nós percebemos agora que as coisas podem ser realmente muito, muito diferentes. E, portanto, é muito importante preparar para o imprevisível e preparar para aquilo que não é dado. E desse ponto de vista, nós não podemos formar juristas que saibam imensa técnica, não é? Que tenham imensa segurança relativamente àquilo que existe, mas tenham uma enorme incapacidade de tratar temas novos ou tratar temas que há muita insegurança. E o que nós vemos designadamente na advocacia, por exemplo, na prática, é que isto é permanente, ou seja, os grandes empreendedores, os grandes inovadores, os grandes políticos, os grandes vivem sempre numa lógica à frente, portanto, não há regulação, não há legislação, nós vamos pensar, por exemplo, blockchain, coisas deste género, não há regulação, inteligência artificial, não há regulação, mas há problemas e é preciso pensar esses problemas e é preciso agir antecipando esses problemas e conseguindo dar a segurança então, às pessoas, aos cidadãos, às empresas para poderem atuar. Portanto, é absolutamente fundamental que vocês tenham esse espírito crítico, não é? E que sobretudo, outro dia alguém dizia que às vezes as universidades matam a imaginação, a criatividade, a espontaneidade, designadamente em direito, parece uma coisa assim um bocadinho cinzentona, não é? E isso é o pior que nós podíamos fazer aos nossos alunos, não é? Portanto, queremos mesmo fomentar a criatividade. Claro que temos que ensinar a técnica, não é? Vocês sabem isso, como alunos
primeiro ano, segundo ano, já viram isto, há muita técnica aqui envolvida, portanto o direito não é uma filosofia, não é uma coisa especulativa pura e dura, há muita técnica, há muito método, há muitas regras, mas depois também há muita margem para discutir, flexibilizar, mudar, procurar soluções, lá está, para os tais problemas novos. Portanto, esse espírito crítico é absolutamente essencial. E é essencial, quer quem vai ser ministro, deputado, e tem efetivamente o poder de regular, quer para quem está num escritório de advogados e precisa de encontrar uma solução para um cliente, quer para quem é um juiz que tem que aplicar a lei, obviamente, e o direito positivo, mas ao mesmo tempo tem que perceber qual é a lógica que ali está e fazer evoluir também a jurisprudência, com cautela em relação à segurança jurídica, mas precisa também ter essa visão da sociedade e do impacto que as suas decisões têm na sociedade. E, portanto, é absolutamente fundamental. E abertura ao mundo. Ou seja, eu estou sempre a dizer, não é? Às vezes, outro dia alguém me dizia, acho que foi até no Open Day, dizia, o que dizem da Nova é que é bom se eu quiser ir trabalhar para fora. Como? Não, eu acabei de dar o meu exemplo que trabalho aqui em Portugal e trabalho com o mundo inteiro. E é absurdo nós acharmos que trabalhar neste retângulozinho pequenino que está aqui no fim da Europa é autossuficiente, é absurdo, para não dizer ridículo, é absurdo. Nós trabalhamos no mundo. Podemos estar aqui em Lisboa, mas nós trabalhamos no mundo. Para não estar preparado para trabalhar no mundo no século XXI é um enorme handicap. Portanto, é isso que nós queremos, não é? Preparamos para trabalhar no mundo e Portugal, por sinal, não faz parte do mundo. E é isso. Não sei o que Enquanto mulher de sucesso no mundo do direito, uma área que ainda é consideravelmente conservadora e dominada por homens, certamente já deve ter passado por casos de desigualdade como advogada ou mesmo como professora ou testemunhado, pelo menos. Sente que estes problemas ainda continuam a ocorrer com muita frequência e nos dias de hoje como é que se isto ainda se passa muito, apesar dos esforços das universidades e das sociedades para endereçar o problema? Esta é uma pergunta que levava uma hora para responder. Deixa eu ver se eu consigo. A profissão ainda é muito masculina, não só a profissão, a advocacia e a academia também. Aliás, basta ver se olhar quer para os escritórios de advogados, quer para a gestão mesmo da Universidade Nova ou qualquer outra universidade, vai ter essa consciência. Hoje em dia há uma percepção de que isso não pode ser e que as coisas precisam ter uma explicação. Há muita a ideia aquela justificação, o tempo vai resolver isso. Na minha geração, eu já trabalho lá desde 97, acabei o curso, portanto já lá vão 25 anos, já éramos mais mulheres na universidade, mais raparigas na universidade do que rapazes, e sempre foi, portanto desde essa altura que foi, e não, esses impactos depois nos lugares de liderança e nos lugares de destaque não corresponde. É uma questão muito difícil, ou seja, é uma questão que não é fácil de explicar, nem é fácil de resolver, vamos dizer assim. Eu acho que a grande mudança tem que vir das mulheres. A ambição, uma vez que aqui há uns tempos escrevi um texto publicado no jornal No Observador, acho eu que era qualquer coisa como quantas mulheres sabem que podem viver felizes com a sua ambição. Porque há muita ideia muito tradicional ainda, muito conservadora, de que uma mulher de sucesso não é uma mulher feliz, ou que não tem família, ou que tem... Não é? Aquela conversa que eu já ouvi muitas vezes de ou o teu marido deve ser ótimo, esse género de conversa, ou se eu prefiro a família à carreira, conversas parvas destas, não tem outro nome. Mas isso é um estigma. A Carmen seguramente também já ouviu esse género de conversa e todos nós ouvimos. Para sintetizar, Carmen, a sua pergunta, é preciso que as mulheres queiram chegar onde querem. Eu não acho que as mulheres tenham todas chegar ao sítio A, B ou C, mas se querem, têm que perceber que só depende delas. E com muitos desafios, muitos obstáculos, muitas características que são valorizadas, que talvez não sejam próprias das mulheres, mas do meu ponto de vista neste momento só depende delas. E eu tenho muita confiança que as coisas vão mudar, embora é preciso perceber que há diferenças relevantes e que as coisas não se fazem sem custo, digamos assim. Não para as mulheres, mas
em geral, há uma espécie de reorganização que é precisa em alguns pontos para permitir que isso seja completamente tranquilo, por chamar assim. Pronto, se calhar agora, como temos pouco tempo, passávamos já para as quick questions. Isto são perguntas rápidas sobre vivências e experiências pessoais da professora e tenho que responder assim rapidamente, sem pensar muito. Pronto. Ok. Vamos A tentar. primeira pergunta é qual a cadeira do curso que mais gostou da licenciatura? Foi processo civil, já disse. Sim, foi processo civil, por acaso é engraçado, processo civil comercial e direito internacional privado, que é precisamente as 3 disciplinas que cruzam a área que eu trabalho hoje em dia. É engraçado. Qual é o livro mais chato que já teve que ler? Mais chato de direito? É o que quiser. É o que eu quiser. Mas provavelmente será de direito. Olha, por acaso lembro-me quando tive que ler o Memorial do Convento. Há muitos anos acho que era obrigatório. Que era um sacrifício passar cada página, E ainda nós exatamente. apanhámos o Memorial do Convento. Qual é o seu filme preferido? Diga? O seu filme favorito? O meu filme favorito. Eu gosto muito de um filme. Como é que se chama? Que é um filme passado em Hong Kong, do Kong Wai. Como é que se chama? Se calhar alguém conhece, não? conheço. Como é que se chama o filme? Agora esqueci-me do nome. Estou a ver a música e estou a ver a imagem. Não faz mal se quiser passar. Sim. Exatamente. Qualquer filme passado. Mas quando eu era miúda vi muitas vezes a música no coração. E quem é uma pessoa que a inspira? Eu já falei do professor Carlos Ferreira da Almeida, que foi a professora que me trouxe para a Nova, que vocês não conhecem, infelizmente, foi uma professora aqui muito importante da faculdade e, portanto, inspira muito. A pessoa com quem eu trabalhei que foi mais desafiante foi seguramente o Zé Miguel Júdice, com quem ainda de vez em quando trabalho. E depois, claro, há pessoas na minha família, não é? A minha avó, a minha mãe, mas por aí. Se algo que tenha marcado a sua infância, um filme, um objeto, alguma coisa? A minha infância. Eu gostava, mas não sei se a infância. Deixa-me cá pensar. Juventude. Uma juventude, exato. Sim. Eu lembro-me de. Havia uma série, vocês se calhar não conhecem, não sei, que é o Perry Mason, que é um advogado também, e havia uns filmes assim a preto e branco com o Perry Mason a fazer julgamentos e eu adorava aquilo. Não sei bem se é de infância, mas. Ok. E agora, como última questão, temos qual é para si a palavra que define ser Nova School of Law? Uma palavra, uma expressão. Uma palavra, uma expressão. Deixa-me cá pensar. Eu acho que talvez seja ousado. Ousado, atrevido, Ok. talvez. Obrigada. Obrigado. Nada. Obrigada. Tranquilidade Esta foi ali a a tua minha. última questão, sim. É? Pronto, foi esta a última questão, Exatamente, então, e tá bem, agradecemos tá muito bem. a professora por ter aceito o convite. Pronto, muito obrigado. Boa sorte para vocês. Obrigada. Pronto.